Olá, trader! Essa é a aula de número 13 e agora eu vou te dar algumas dicas para que você precisa analisar e saber para abrir conta em uma corretora, ok? É uma dúvida de muitas pessoas que estão começando, que querem começar a investir, querem começar a operar no mercado. Então, eu vou te dar algumas dicas aqui que podem te ajudar bastante. Então vamos lá, vamos para a tela que eu vou te mostrar os 3 pontos agora que a gente vai abordar. O primeiro é o que se deve considerar ao abrir conta em uma corretora, tá? Segundo ponto é qual a melhor corretora. E terceiro, contratar pela Nelogica, plataforma, o Profit, né? Ou direto pela corretora. Então, vou responder todas essas suas dúvidas agora. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre as corretoras em si. Então, como eu coloquei ali, elas têm uma autorização do Banco Central e elas são fiscalizadas pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que acaba regulamentando todas as atividades do mercado financeiro. Aí, elas intercedem principalmente em processos de compra e venda de títulos para os seus contratantes, né? Então, elas não atuam somente na Bolsa de Valores, mas também, por exemplo, ajudar você, se você quer investir em Tesouro Direto, CDB, LCA, LCI, por exemplo, ela pode atuar em todas essas frentes. E ali o último ponto que eu botei, além de fazer essas atividades, elas ainda servem relatórios com resumos e análises das ações, gestão de carteiras de fundos e entre outras atividades, tá? Então elas podem atuar em diversas frentes. Então, mas afinal, sabendo disso, o que você deve considerar ao abrir conta em uma corretora? Primeira coisa, na verdade, é quais serviços que você precisa. Então, você tem que saber o que você quer, afinal. Você quer investir em renda fixa, em renda variável, né? Como aqui a gente está falando de bolsa de valores, você tem que saber se a sua corretora é uma boa corretora para você operar dentro do mercado de ações, tá? Então, o segundo ponto também é infraestrutura e reputação. Então, você tem que analisar se a sua corretora tem literalmente uma boa infraestrutura e o que falam dela no mercado, né? O que as pessoas falam sobre ela? Ela é uma boa corretora? Ela não é? Ela te atende direito ou não? Que também entra um pouco no nosso terceiro tópico, que é a qualidade no atendimento, né? Problemas sempre vão existir. De repente você está lá operando um mini índice, enfim, aconteceu alguma coisa, você tem que ligar para a sua corretora e você precisa de um bom atendimento, né? De preferência um atendimento rápido e alguém que te atenda bem. Então isso também é um ponto que você precisa analisar bastante. E o quarto, lógico, são as taxas. Então as taxas variam de corretora para corretora. De repente, se você opera ações, é uma taxa, mini contratos futuros são outros. Então, tudo isso você tem que ficar bem atento às taxas de cada corretora, né? Para não ter surpresa também no final das suas operações. De repente, você achou que o seu lucro fosse um e de repente é outro, justamente porque alguma corretora acabou corroendo ali uma parte do seu lucro. Então, isso tem que ficar bem claro sempre. Você tem que saber quais são as taxas da sua corretora. E afinal, qual a melhor corretora? Né? Na verdade, você tem que analisar todos esses 4 pontos que eu te dei e fazer uma análise de, qual vale mais a pena eu entrar, eu abrir conta em uma, né? Muita gente acaba abrindo conta em mais de uma, de repente pelas taxas, opera ações um dia, opera dólar em outro, enfim. As taxas de um são mais em conta em uma corretora, as taxas de outro são mais em conta em outra corretora. Aí vale muito você analisar, você colocar no papel, você mesmo ver qual é a melhor para você, para o seu perfil, ok? E qual, claro, tem uma melhor qualidade no atendimento, isso sempre, para qualquer uma. E o último tópico aqui. Afinal, você contrata a plataforma, o Profit, pela Nelogica ou pela corretora? Qual é a diferença? Muita gente não entende, muita gente pergunta mesmo qual é a diferença. Aqui não existe certo ou errado, tá? Na verdade, contratando pela Nelogica, você tem... o simulador já é incluso, tá? Então, esse é um ponto. E outro ponto também é que você consegue rotear várias contas de várias corretoras, justamente por esse caso que eu acabei de te falar, né? De repente, você opera ações
e dólar, de repente uma taxa mais em conta em uma corretora, vale mais a pena você abrir a corretora X, mas na corretora Y as taxas do dólar, de repente, para operar dólar é mais em conta. Então, você tem que saber jogar, e se você tem conta em mais de uma corretora e precisa rotear contas de mais uma corretora, na verdade é melhor você contratar mesmo pela Nelogica, tá? E simulador também já está incluso, como eu falei. Mas pelas corretoras o preço acaba pesando mais na balança. Geralmente não, é realmente mais em conta. Então, o ponto aqui é que você precisa analisar o que você quer, né? Daí sim fazer a escolha. Esse foi bem curto, mas é uma dúvida simples de certa forma, qual corretora você escolhe. É mesmo você analisar bastante o seu perfil, colocar no papel ali as taxas, enfim. Não tem certo ou errado, não tem corretora certa ou errada, é você mesmo fazer a sua análise. E a última aula é a aula de número 14, com o Lucas, que ele vai falar agora se você consegue ficar rico, afinal de contas, com o day trade, né? Operando o day trade. Tá certo? Então, até o próximo curso. Muito obrigada!